Om Shanti. So welcome all of you to the Values for series. Om Shanti, sejam bem-vindos para esse episódio do Destemor, episódio 68. Digo desculpa pelo problema técnico com relação ao áudio. Entanto, vamos comemorar e celebrar esse dia de sabedoria espiritual, memória da primeira administradora da Brahma Kumaris, chamada de Mama. Então vamos invocar a presença de tal alma corajosa e destemida. Nikhil Bhai, can you unmute? They've already joined from Gyan Sarovar. Nikhil Bhai, just keep a track of that. Sure. Yeah, because she's asking me to unmute. Ok. Talvez elas já estejam conectadas. And unmute them also. I did. So should I just stop sharing otherwise, just to check it? Vamos verificar. Okay, I'll do that. Vou compartilhar o ecrã. Yeah, we can hear you. Om Shanti. Agora conseguimos escutá-la. Om Shanti. Thank you, Didi. Om Shanti. Obrigado, Didi. Thank you for joining. So, Obrigado por juntarem-se a nós. yeah, sure. Estamos apenas a reorganizar as cadeiras. In the meantime, as we are getting ready to listen to our seniors from the Gyan Sarovar, Então vamos escutar as nossas cenas de Gansarova. around Eu peço desculpa por todos por causa dessa 9:45 India time. demora. All of you are very well versed Então todos of fearlessness, and we are sabem desse terror, esse valor administrative head of Brahma. de Simor que é dedicado à Mama, primeira Thank you so much administradora da Brahma Kumari. A Didi conheceu-a. on the series for quite a few times. Ela já esteve conosco algumas vezes The joint administrative head of the Brahma e ela é uma Kumaris das administradoras da Brahma Kumaris the regional desde 2021. center. Também é diretora dos centros Is into knowledge since da parte do came into Brahma Kumaris. Ásia e Oceania, se não tiver em erro. All of us know Sister Suman as well very well. Todos conhecem bem a Sister Suman, A senior meditation
é uma sênior coordenadora da Brahma Kumaris, pensou que coordenadora de Shantivan, desculpa, de Gyansarovar. Portanto, os estrangeiros conhecem muito bem. Ela está lá há mais de 30 anos no campus de Gyansarovar. E vocês vão apreciar muito essa interação. Eu tenho boas interações a nível de perguntas e respostas. Antes de passar para elas, como sempre, vou ler um poema para as duas sobre o valor de hoje, que é o destemor. Então, ambas são poderosas de Gyansarovar, são destemidas e vão nos guiar para como não ser descuidados. Então, ter esse valor da inclusão e inspirar também a nós sermos despreocupados. Então, a vida às vezes pode parecer muito monótona se não tiver momentos significativos. E hoje nós vamos encontrar como ser sensatos e não sensíveis e realizar o nosso valor e não sentir desvalorizados. Porque cada um tem o seu papel a desempenhar. Igualmente, cada um pode viver em harmonia, coisa que não tem preço. Eu dou boas-vindas outra vez. E a Sister para dar boas-vindas também. Shanti, bom dia. Nirmala e Suman. Gostaria de dar as boas-vindas no lugar da Sister Cláudia, que hoje ela não pode estar cá presente com câmera aberta por causa de um tratamento que ela está a fazer. Então, oferecer essas flores a todos nós. Muitíssimo obrigado. Muito obrigado. Um pequeno anúncio rápido. Que a nível do Tamil, para quem quer escutar em Tamil, tem que ir à sala de inglês. Agora, vamos passar então para a Sister Suma e a Doutora Nirmala. Então, dizer qualquer coisa sobre luz, um bocadinho escuro talvez. Om Shanti de Gyansarovar, de Madhuban. E hoje, esse tema é tão maravilhoso sobre o destemor. E quem mais, além da doutora Nirmala, para falar sobre esse tema, porque ela é a personificação do destemor. E quando nós olhamos para o cenário presente, Didi, normalmente é dito que o século XVII era o século dos matemáticos, o XVIII dos físicos, depois o século XIX da biologia, o século XX da tecnologia, e o século XXI, nós podemos dizer que é o século do medo e da ansiedade. Então, porque apesar de haver tanto progresso a nível da tecnologia, das luxúrias e coisas assim do gênero, mas tudo causa essa ansiedade e um fator de temor associado a isso. Então, vamos falar mais sobre esse tema hoje. Então, para se tornar destemida, qual é o primeiro entendimento de o que significa o medo? Como é que nós definimos o medo
Ou por que nós temos medo? When there is Quando insecurity, a insegurança, there is fear. há medo. And E, as we know, conforme nós sabemos, everybody is afraid todos of têm medo da morte. Não na Brahma Kumaris, porque nós sabemos soul return que a alma é eterna just e que nós temos apenas que deixar o corpo assim que nós limpamos a nossa conta kármica com esse corpo, com os amigos, com os familiares. Então nós deixamos o corpo. Então não há medo da morte. E na realidade, nós morremos em vida. Ou seja, uma vez que nós estamos vivos, nós se tornamos desapegados das pessoas, dos amigos e do corpo e das posses. E nós estamos preparados para a morte. Nada pertence a mim. Tudo pertence a Deus. Porque quando alguém perde algo, Deus deu-me isso, Deus dê-me amor, nós pedimos. Ok, temos a internet, mas a minha congelou. Então nós começamos a seguir esse caminho espiritual. Então começamos a entender sobre o medo, o que ele é. Tentamos livrarmos dele, mas no mundo, o mundo tem uma bela definição para o medo, que são as letras em inglês FEAR, que é falsas expectativas que aparecem ser verdadeiras, falsas expectativas que parecem verdadeiras. Então qualquer expectativa, nós temos medo qualquer no futuro. Por isso são falsas expectativas. E nós pensamos que são muito verdadeiras. Então, aqueles que não estão inclinados para o caminho espiritual, estão nas suas coisas comuns, vamos dizer assim. Então tem medo de diferentes coisas. Certo? Talvez, pode ser medo das trevas ou da escuridão, de insetos. Então, nós podemos olhar para diferentes aspectos do medo, porque medo até dos seres humanos também. Porque nós podemos começar disto. Como é que nós lidamos com isso? Com esse medo dos insetos, dos animais, o medo de qualquer mesmo dos elementos. Há pessoas que têm medo da água, há pessoas que têm medo quando eles vão nos aviões. Tem também medo disso, da altura. Então, como é que nós lidamos com isso? Podemos chamar isso de fobia ou medo? Eu chamava isso medo. Agora, há uma coisa que é mínima. Então vamos abordar uma coisa de 1 centímetro, ou de poucos centímetros. Então por que nós temos que ter medo dos mosquitos ou da natureza? Porque eles podem nos morderem. Então, podemos tentar prevenir isso ao espalhar esses repelentes em mosquitos ou nas baratas
a colocar espécies de venenos ou coisa assim do gênero, mas não deveria haver medo. Por quê? Eles não causam muitos danos para nós. Mas ter a consciência que eu sou mais poderoso do que eles, seria isso, não ter esse medo? Sim. Então, eles são sobre os insetos. E, por exemplo, de animais. Medo de cobras, por exemplo. Tem uma consciência que eu sou mais poderoso do que isso, mas eu não tenho que ter medo. Mas outra coisa é o medo dos elementos. O que acontece é que alguns pais ou familiares, por exemplo, tentam ensinar os jovens a nadar quando são crianças. Então, se os pais os ensinam a nadar numa idade jovem, eles não vão ter esse medo, porque hoje em dia é uma moda para entregar as crianças, levar as crianças nas piscinas. Então, nadar, a água não seria um problema. As alturas, sim. Há pessoas que têm medo, especialmente porque tem medo de cair. Então, desde que tenha cuidado, a de estar no lugar, eles preferem estar no chão que é estável. Conheço uma pessoa que tem medo de voar nos aviões. E o que ele faz é ele fez uma terapia sobre as vidas passadas. E ele realizou que ele morreu no seu último nascimento enquanto a voar. Então essa é a razão. E é por isso. Ele tem medo nesse nascimento. Quando ele não soube, porque ele não sabia. Mas quando ele esteve nessa terapia, ele deixou de ter esse medo. Então eu penso que quando se encontra a razão do porquê que existe o medo, então eles não vão ficar com medo mais. Também a maior parte das vezes, há coisas físicas que as pessoas têm medo. Conectado com vidas passadas. Como você disse, a pessoa deixou o corpo, ou seja, morreu por estar num acidente aéreo. Ou então morrer afogado. Então essa é a razão que ok, nós estamos a tratar qualquer coisa ali. Começamos a falar em hindi, nós não percebemos.
Mas essas são coisas físicas which dele, may be connected with que our talvez past conectada lives. com as vidas passadas. E depois ali, When we die, o último pensamento que nós temos that person nos conduz ao nascimento para o nosso próximo nascimento. Então, esse medo, carrying on a alma vai carregar esse medo dessa coisa em particular, seja da água, do fogo, qualquer dos elementos. Então, isso está profundamente enraizado na alma. Então, quando entende a razão dessas coisas, isso vai nos ajudar. É isso que estava dizendo, não é assim? another E outra coisa é, nowadays, hoje em dia, especialmente, muitas pessoas afraid of the future. têm medo do futuro. Going to happen. O que é que vai acontecer no futuro? Maybe what's Talvez na vida will happen in my pessoal, o que é que vai acontecer no futuro, na minha vida familiar, na minha vida profissional, world, no mundo, a forma como as coisas estão acontecendo agora. Então, that of fear. essa é a maior parte do medo que as pessoas têm. Sim, especialmente a nível dos negócios. Então, as pessoas têm medo por causa de perder o trabalho. Então, do retorno financeiro, a perda. Ok, nos ouvir bem o som que está a chegar. Portanto, se eu tiver fé em Deus e se tornar um filho de Deus, é como se nós tivéssemos, eu não percebi bem, mas ser como se fosse o pai e mãe, mas nós não acreditamos. Então, se alguém dá uma responsabilidade, né? Então, eu sei que Deus vai ajudar, acho que é isso que ela quis dizer. Ah, e estava a dizer que é como se Deus tivesse feito uma promessa aqui para vai sempre haver uma chapate para se comer. Então, também nós recebemos uma riqueza, uma saúde a nível da meditação, de felicidade, de amor, de paz, do conhecimento e etc. Todas essas virtudes. Então, nós temos esse sentimento que eu sou bem afortunado, ou rico. Então, o medo de perder o trabalho, o medo dos acidentes. E com relação aos acidentes que as pessoas têm medo, como é que eles ganham força e coragem? Porque é um medo do desconhecido. Não deveríamos deixar surgirem tais tipos de pensamentos. Porque ao pensar que eu posso ter um acidente, eu estou a invocar esses acidentes. Mas se eu disser, não, nada vai acontecer a mim,
Então vai ser mais assim, que nada me aconteça. Portanto, é como atrasar, não é? Atrasar não, atrair. Então essa crença que nós temos a nível do poder do nosso pensamento. E se nós criamos pensamentos negativos com relação ao futuro, então nós estamos atrair esse acidente em particular na nossa vida, mesmo antes de eles chegarem. Então, há uns dias, meses atrás, eu estava a ver um artigo those days, had so que acho que é uma coisa qualquer que se aumentou, que eu não consegui perceber o que é. all the houses they said, oh, the thief should not Acho que deve ser, não sei se é tifo, não sei qual é, eu sei que deve ser uma coisa assim. Numa casa em particular tem marido e uma mulher, e todos os dias, quando estão a fechar a casa de manhã para sair para trabalhar, às 9 da manhã, eles costumam pensar que essa doença não vai aparecer. Então eles criam um pensamento ao fechar e verificar que está tudo bem fechado. Então, depois de uns dias, são ladrões, agora que eu entendi. E assaltaram a casa deles. Então a pergunta é, eles estavam cautelosos, fisicamente cautelosos para ter a casa em segurança, mas mentalmente eles estavam a criar um pensamento então como fosse atrair os ladrões. Então, se nós temos esse destemor, então se tivesse um pensamento de que minha casa é segura e nada iria acontecer, completamente segura, isso é como criar pensamentos positivos e ter uma vibração de segurança também. Então a casa estaria duplamente segura, fisicamente e também a nível das vibrações. Então a tendência humana é que, normalmente, quando não sabem sobre o futuro e têm medo do futuro, então a tendência é sempre de criar pensamentos negativos. Então aqui na Brahma Kumaris, nós sempre dizemos, sempre pensamos positivamente com relação ao futuro, que é para atrair a positividade nas nossas vidas. Então é como se as pessoas tivessem a imaginar. Então, para atrair essa positividade. Então, outra coisa é, quando nós fazemos algo novo, há sempre medo do desconhecido, porque nós temos um horizonte desconhecido, uma área desconhecida. E você é um exemplo prático de que você deixou a Índia para ir para o estrangeiro, e naquela altura, na década de 70, era um grande desafio. Porque hoje em dia estamos mais expostos à cultura ocidental, fora da Índia, através da comunicação social e coisas assim do gênero. Mas naquela altura, você não tinha nada exposto daquela cultura, certo? Então como é que você lidou com isso? Quando pediram para você ir e deixar a Índia em serviço, eu penso que foi a primeira vez que você foi para Maurício? Foi para Londres a primeira vez.
Essa primeira vez que deixou ainda foi para What Londres. was your Então, você tinha algum medo? what was your thought process? Ou qual foi o seu processo de pensamento nessa altura? Ser espiritual. E quando estou no serviço divino, o que é que pode acontecer de mal? Então nunca tive medo, porque na casa que eu tive só haviam 3. Mesma porta, mesma passagem. Não consegui perceber, peço desculpa. Mas eu sabia que estava sob a proteção divina, proteção de Deus. De alguma maneira, Baba deu-me coragem. Eu Quando eu vivia em Mumbai, eles não deixavam eu ir para lugar nenhum, os meus pais. Você era muito protegida pela família, sim. Naquela altura, na década de 60, havia tanta proteção. Mas quando eu entrei para o serviço de Baba, então eu não tinha medo. Portanto, ser coragem, não precisou trabalhar tanto nessa área, porque essa fé espiritual, a coisa principal talvez seja a fé no eu e a fé em Deus. Então isso verdadeiramente nos dá a coragem. E também, eu me recordo na minha vida, que eu estava na engenharia no final da década de 80, então eu tinha férias de um mês. E eu não queria desperdiçar as minhas férias. Eu queria passar em Madhuban, e era a altura das monções. E não há muitas pessoas que vinham para Madhuban. Não havia muitos voos também. Eu tinha que pegar 2 ou 3 comboios para vir para Mount Abu. Eu disse, ok, deixe-me ir, mesmo em nenhum grupo, mas eu não quero perder o meu mês de férias. Eu quero estar esse tempo em Mount Abu. Então eu disse aos meus pais para comprar os bilhetes. E ok, deixa-me viajar sozinha, não importa. Deus está comigo. Então, na minha cabine do comboio, a primeira cabine é para mulheres, com portas fechadas. Então, arranjei bilhetes para essa cabine. Portanto, eram só mulheres e era bom. Mas eu era a única numa cabine de 6. Não havia uma porta. Então eu tive medo. Mas depois eu mantive Deus comigo. E tive a coragem. E depois quando cheguei em Ahmedabad, o trem estava atrasado e eu perdi o trem, o comboio que ia seguir. Então à noite, o comboio a seguir era às 9 da noite.
of coming at that Então eu came to marquei esse at outro one of comboio para chegar 1 da manhã em Abu Road. I did this adventure Então toda essa aventura, in until 5 o'clock. eu fiquei na estação até as 5 da manhã para depois poder chegar a Montabu. Então olhar para todo para toda essa história, And I didn't really eu fui capaz de ficar com Deus. want real faith in the self and Então foi uma fé no eu e a fé em Deus que me levou até lá. I was only Eu tinha na altura cerca de 20 anos. Então isso foi uma grande ajuda. Então, e Deus colocou muita força em mim para eu chegar a Montabu naquela altura. knew very Então quando você é uma médica but then you que praticava e depois você decidiu deixar tudo e dedicar a sua vida então ao sari, essa roupa indiana que usa-se muito na Brahma Kumaris. Então o que fazer? Muitos não têm coragem. Então talvez eles tenham medo dos prazeres da sociedade, o que é que os outros vão pensar sobre mim. Então, isso é uma das coisas na nossa sociedade que também pode incomodar. Uma coisa é a difamação da sociedade, que a sociedade traz. Então, como lidar com isso? Se eu ofereci-me de minha própria vontade, e eu sei que esta é a melhor vida, então eu não quero saber a opinião das pessoas. Fortunadamente, o meu pai físico, Lokik, ele também nunca se preocupou com a opinião da sociedade. Se ele tinha uma opinião diferente, ele seguia a sua opinião. Por quê? Falou qualquer coisa sobre o marido, achou, mas eu não consigo. Vai falar qualquer coisa, não sei se tem a ver com os dotes. Vocês estão a falar de algum pagamento qualquer. So he set his own principles. Portanto, ele tinha seus próprios princípios na vida. E não tinha medo da sociedade. Então, tive a fortuna de estar com esse homem, acho que foi assim que ela disse, eu ter nascido desse homem, não percebi, desculpem. You're on the right path. Então, se você... São conversas pequenas, porque não apenas as mães com os filhos, a sociedade diz. Então todos os dias ela veste um sari branco e sai de manhã para as aulas. E ela não quer saber dos seus filhos, mas as mães prepararam um pequeno almoço. Então tem ou seja, aparentemente assumem as suas responsabilidades e cumprem,
Mas as pessoas fora não sabem o que é que elas estão a fazer. but also Mas elas cuidam bem da família e também seguem o caminho espiritual. nowadays Hoje em dia, Didi, kind of focusing há more on our health. um foco maior na nossa saúde, naquilo que comemos. Temos que ter consciência, claro, prestar atenção ao que comemos, comer coisas saudáveis, mas eu penso que algumas pessoas estão, tipo, demasiado preocupadas. Tem que ser isso, senão eu não como nada. Então parece como se tivessem medo de algo, de consumir algumas coisas. Então, como superar isso? Right or wrong? Isso é uma coisa certa ou errada? Em primeiro lugar. E depois, se for, Over cautious. So how do you draw that line? Cautious and over cautious. If you know não percebi se é consciente ou inconsciente. that limited or what will be affecting our health, Algo que afeta a nossa saúde? Então temos que ter atenção. this is we would say Mas é como você estava a dizer, something negative. as pessoas são tão negativas, How it becomes. ou seja, se eu não como isso, Eat this eu não vou sentar. Se eu comer isso, eu vou ficar doente. Acho que é isso. Portanto, é atrair, é mesmo isso. Portanto, se eu como isso, eu vou ficar doente. Então, estou a atrair isso. so that nowadays people don't take Porque eu sei days, que hoje em dia, no as pe- dairy products, they don't take white sugar, they don't eat não tomam produtos lácteos no pequeno almoço, gluten-free não comem arroz branco, também a questão do glúten. so that O glúten, tudo bem, por causar alergias. so we need to just be cautious but not over. Então, tem que ter atenção. To just be cautious but not over. Então, ter uma precaução e não estar demasiado exagerado, por assim dizer. Então, às vezes, as pessoas não querem assumir as responsabilidades. They are okay to understand. Tudo bem trabalhar com alguém, We give extra responsibility. mas se der uma responsabilidade extra, um trabalho extra, eles querem ser líderes, querem posição e ter respeito, mas em termos de fazer as coisas, eles não querem assumir a responsabilidade, eles têm medo das responsabilidades. Então, como é isto? because they might be feeling highly stressed, Porque eles têm o sentimento tension, do estresse, if I don't perform, da tensão. they may, Isso eu não, they may think I'm not capable or something. Or maybe in other ou seja, qualquer coisa no sentido de não conseguir fazer bem a tarefa. take up the responsibility, they positive and negative aspect. If something goes wrong by chance, Then they will get Tem um aspecto da responsabilidade positivo e negativo a nível da responsabilidade. Serem criticados. Então, talvez eles tenham medo de ser criticados. Sim, criticism. todos têm medo da difamação, do criticismo. reason they don't want to take the responsibility. E isso é uma razão para depois não assumirem a responsabilidade também? Sim. Então, How can como nós podemos evitar isso? Por exemplo, se alguém tem medo da difamação, ela tem a capacidade de liderança, but somehow mas de alguma maneira, dentro de si mesmo, tem esse medo da difamação. Portanto, é ter coragem, encorajar. Encorajar essa pessoa, você pode fazer isso, por favor, siga. Então é assim,
dar essa coragem, encorajá-los. will have to work on themselves. Então essa pessoa talvez também tenha que trabalhar em si mesma também. Yeah. Sim, Encouragement. Maybe they've also sim, é encorajamento, sim. Temos que ensiná-los também cooperation. como fazer as coisas, etc. yeah. E dar cooperação. Remember the first time I came up on the stage to talk. Porque eu recordo-me da primeira vez Right. que eu vim num palco para dar uma Each and palestra, eu estava cheio de medo. every page A4 size of I had written one to page just A4 speak size for 5 of minutes. talk, Eu escrevi tudo numa página 5 minutes, and I had marked that It was on Om Shanti Bhavan. word. And I remember it I had was a an lot Om of Shanti. fear. Eu me lembro que foi em Om Shanti Bhavan, I had lots of fear. então tinha tanto medo Then later on I worked on myself. que eu não sei o que as outras pessoas pensaram. Then I worked on myself. We need Mas depois organizei-me That maybe reading e talvez uma coisa de skills, pick up any response. trabalhar nas nossas especialidades. pick up any response. Talking like Quando temos uma responsabilidade, temos que ver as nossas especialidades, por exemplo, como dar uma palestra para o público num palco. On that particular. other things. Temos que trabalhar nesse tema em particular e ver as Other things, especialidades. E outra coisa, okay, Other people. está tudo bem se eu cometer erros. even Okay. Like at least I had the courage. Mesmo que as pessoas riam-se de mim, está tudo bem. I had the courage to Pelo menos eu tive a coragem de ir para cima do palco. We should not be afraid. Então, algumas vezes, talvez, eu tenha cometido erros, read. So many mas não ter medo de cometer erros. people are making mistakes. So many people, I think, Então, muitas pessoas, eu acho que o medo faz com que eles cometam erros. they're bound to make mistakes. But when we learn, Mas quando nós aprendemos pelos erros, and then maybe So that então talvez would help us. eles melhorem. way that That we need courage for that. Então, isso é que verdadeiro nos ajuda a seguir em frente. Portanto, ter coragem para isso, para cometer erros. Maybe. Está tudo bem cometer erros. normalize that Então, quando normalizamos isso, again. And a few days ago I was speaking Um, last week 2 days ago, I was speaking to, because alguns dias atrás, a semana passada, group of youth group of who were nós, experiences nós tivemos um grupo de jovens they were attending in Gyan Sarovar. One sister numa conferência para jovens aqui em Gansarova. one girl. E uma irmã, uma jovem, foi interessante aquilo que ela disse. I Ok. don't like gossip. Eu não gosto de fofocas, de bisbilhotice. Involved in Porque quando nós estamos envolvidos na espiritualidade, nós não gostamos dessas coisas da bisbilhotice. she said, Mas depois ela disse, want to get ok, eu não quero estar envolvido nessas coisas com os amigos, and also mas também I don't left out from that group. to be left out. eu não quero sentir-me posta de parte pelo grupo, porque The group is following certain. certo grupo certo em determinadas coisas, e se uma pessoa faz algo diferente, ele não nos envolve no grupo. Então esse medo de ser deixado de lado. Então ela disse, From a friend eu tenho que estar envolvida nessas bisbilhotices, senão eu sou colocada de lado. Então é uma posição intrigante para estar. Portanto, esse equilíbrio das ambas vidas, mas no mundo lá fora tem que haver esse equilíbrio. Então, como superar fear of being left out. Fear of being left. o medo de ser deixada de lado? For spiritual people, it doesn't matter because Para as pessoas espirituais isso não importa, porque time and energy. eles não vão querer perder os seus tempos e energias. Meditating, E studying something, eles podem meditar ou estudar algo doing something, so they can utilize ou refletir sobre algo what while doing. que eles possam Otherwise,
utilizar o tempo de uma forma que vale a pena. De outra maneira, eles vão perder o tempo deles nas bisbilhotices e colocando lixo na cabeça. Então, é isso que nós fazemos. It's all right. Okay. Make God our friend. Make God our Yeah, sometimes I think maybe companion. Os amigos e companheiros, ok. Depois ela penso que ela estava referindo-se ao nosso amigo e companheiro. E às vezes nós temos o pensamento de que to us doing household family functions and everything, but then go with the intention of doing service, benefiting others, But then go with the not intention just to show off your algo conectado com a família, mas fazer serviço e beneficiar os outros. saris, but then Não apenas colocar os sares e ornamentos e coisas assim, mas a intenção de servir. maybe we have that friends intent. or family members, Então, por detrás desse sentimento de servir, they might be blessed like that, os amigos ou pessoas da família, Internally, they might be blessed like that will really serve the purpose. externamente podem concordar, that will really Influenced by them, how to keep ou ao contrário, podem não gostar, mas internamente sabem que eles not to get influenced in a negative way, but estão influenciados de uma forma positiva. the negative way. Não influenciados de forma negativa, mas sim de uma forma positiva. I remember Didi one story, like Here I remember one Eu me recordo de uma história a group of monks, and de um grupo de monges. trained, asked to go to different and after 1 year, Depois de um ano, todos estavam a treinar e todos foram para sítios diferentes, com outros tipos de pessoas. asked to go to Dwarka. so you were said, okay, he didn't get afraid. Okay, I can go to the work. E um foi mandado para um sítio. We're wondering what will happen, Acho que era para o estrangeiro. Ok, eu não tenho medo. whether he'll get influenced. E todos querem ver o que é que aconteceu com esse monge. They definitely will get But influenced by after Ele vai ficar influenciado, they were asked to come back 1 month. mas depois de um mês, And they were asked, that lady ele foi pedir para regressar ao mosteiro. lady, accompany him sadhu, E houve uma senhora que o acompanhou, também vestida de monge. she was Isso foi uma influência. Portanto, ele não foi influenciado pelaquela mulher, mas ele influenciou a ela. definitely I can. Então, ter essa autoconfiança em nós mesmos, The other thing is always be connected. que eu posso depois positivamente influenciar os outros, e depois estar sempre conectado com o divino. You can really serve people. Então, talvez, really serve. Yeah. temos que dar oportunidades Vijay is asking that, para as perguntas. Vijay is asking, we can ask questions. how is all the time? Acho que agora já é o momento das perguntas For being so generous and I mean, aqui da audiência. generous and Então, obrigado, Didi. thanks to Sister Suman for going through all the fears. Estava aqui maravilhado, o tempo passou tão rápido e a Sister Suma passou em tanto detalhe por todos os medos. Actually, this long list, but A lista é muito longa, ainda tinha mais, mas It really started with I depois no futuro fazemos um segundo episódio desse temor. fear of the unknown, fear of health, Você falou fear of going medo da morte, da insegurança, do desconhecido, da saúde, de ir ao palco. the chat box that E um irmão done some in the chat box. escreveu no bate-papo He has done some constantly afraid of having the do karma que ele fez no passado. afraid of E ele tem medo sempre do fruto desse how to get rid of that. que possa chegar. Então, como ficar livre disso? He has done something. Yeah, he has done something bad karma. So Yeah, he he is has done fearing the something bad result, fruit of that karma. Ele tem mau karma e tem medo do resultado. come in his life. Yeah, so how to get rid of that fear? Okay, it will come, but then Yeah, so how to get rid of that fear? Okay, it will come, but Isso vai surgir, acertou. Say that we Mas como superar o medo? we should say and listen for karma. yes, we Avoid. yeah, Nós deveríamos dizer que devíamos ter medo de fazer ações pecaminosas.
Mas é passado, já foi feito. but spiritual Então nós não podemos fazer nada, mas through a meditation espiritualidade nos ensina we que can através da meditação sinful nós podemos absolver os nossos as well as charitable karma pecaminosos, charitable. or fazendo um karma de caridade. we should go If we and hurt confess someone, sister and and say sorry. sister, say sorry. And E se encontrar com essa pessoa, quem fez mal, dizer, pedir desculpas, confessar, e absolver através da meditação Nullify the negative. e também neutralizar o karma negativo a fazer karma caridoso. Mas é uma parte que talvez tenha que se acertar, Realization is porque a realização é o primeiro passo para a transformação. I think Então, the soul has eu realized penso quando a alma realiza que ele ou ela fez um pecado, um erro, perdão, então vai ter que passar mesmo por aquilo. realization is the biggest Então, realização. Thanks. So someone is asking that Porque isso é poderoso. someone is asking that probably a Kumari and she's not got much family. Provavelmente é uma Kumari Alone. e o medo de estar sozinha na família. Answer for everything, but answer, I think spirituality is answer for everything. Acho que a resposta, como a de lidar com a espiritualidade, encaixa essa tudo, mas como superar esse medo de estar sozinha? Case! Muito bom. Married, please. Case! Or Ou, parents. If you are staying with your ou não deixe os seus pais, a sua família. parents, Fique com os seus pais, não vai estar sozinha. Ou se você casar, você não vai estar sozinha. Ou pode encontrar algum companion. companheiros. Porque We have Shakti Bhavan, Bhavan, and Shakti Bhavan, 3-4 sisters. nós temos uma Shakti Bhavan, With your friends, onde 3, 4 irmãs ficam juntas, estão com as amigas, numa congregação, estar com pessoas. Se seguir o caminho espiritual, talvez poderá ter amigos espirituais e isso pode ajudar. we are social. Porque nós somos seres sociais, não podemos estar sozinhos. Então, quando há esse sentimento de solidão, ter alguém com quem falar, compartilhar sentimentos. Power of gathering. Então, o poder da congregação, como nós dizemos, tem imensa energia. Então, não é sentimento de estar sozinho. É sempre sentimento de estar em grupo. Então, ter workshop, interagir com pessoas e coisas assim de gênero. Isso é uma coisa que cura e é muito positiva. Ok, obrigado. Eu tirei 2 frases. O medo de tomar a responsabilidade, como vocês disseram, de falar em público, mas não ter medo de cometer erros, porque aprendemos com o nosso erro. Então, há 2 frases ligadas com isso. Não tenha medo de falhar, tenha medo de não tentar. Nós crescemos destemoramente, sem medos. Aí para dizer algo com relação a alguma experiência de Mama, de como ela tornou-se destemida. Shared about Australia. Shared about. Repeat your question, Manoj bhai. I think Didi didn't get it. I'll repeat your question, Manoj bhai. I think Didi didn't. Today's Mama's Day. Didi, your Vou experience with repetir. Hoje é dia de Mama, você teve experiências com Mama.
Ela é a personificação de destemor. Como é que ela Another passou por isso? experience where you failed, E outras suas experiências your na Austrália, fearlessness in a certain onde você enfrentou, fearlessness really helped. vê que tinha esse destemor num determinado momento. I traveled alone all over Africa and Eu viajei sozinha por África, etc. There was no Brahman, no center, pelas ilhas Fiji, etc. but Não havia Buda. Não, perdão, acho que não foi isso, desculpa. by different families. I used to cook for myself and cook dal rice for them also. They said, okay, if you are using cooker, why don't you cook for us? Why don't you cook for us? So I never had fear of being alone And here, Ou because seja, eu nunca tive medo de estar sozinha, porque godly service. And I kept eu estava no serviço divino. God as when and I felt protected under his canopy. E eu senti-me protegida So the fear, pelo seu palio de proteção. those who are truthful, they don't have to fear. Então aqueles Those que são verdadeiros things não tem nada a temer. fear. Aqueles que fazem coisas erradas, eles têm medo. Right, great. So I think beautiful three values which we Right, can great. summarize So from I today's think talk, that beautiful how three to values which get we rid can of summarize fearlessness from is the today's truth, talk, as that Devi how to mentioned, and Então, get rid of fearlessness resumir, is the courage. I think these three values will help us faith to and overcome courage. our fears. In these fé, values, coragem. First question, one of the brothers from Philippines is I'll just asking take this: the last question. One of the how brothers to from take Philippines is care of asking the this. fear of O irmão da Filipinas a perguntar. Take care of the fear of he doesn't repeating the want to repeat the mistakes of the past. doesn't want Como to curar o efeito de cometer os erros do He's passado. afraid of You repeating. should not repeat it. I felt You should not repeat it. I felt So how to get rid of the fear how to get rid of of repeating the mistakes? how to get rid of the fear of not repeating Paying them. attention. Como livrar-se do medo e não repetir erros. Want to make Prestar atenção. If I don't want to make Se eu não quero mistake again, cometer erros outra vez, think twice então and preste atenção ao fazer algo. Pense duas vezes e you won't make mistake. yes. você não vai cometer erros. so powerful break. Just That is very much nice. a powerful break. É um poderoso travão. Answer, because this reminds me, This Didi, of thank you so much for this answer. Muito obrigado por essa resposta, porque isso faz me lembrar only once. a querida mama. Is that with committed only one. Pay attention that Você you tem do que not repeat prestar atenção para não cometer o mesmo erro de novo. So much. We have finished all the questions. But, In the we interest have- of time, Então, muito obrigado. screen for Em nome das todas. I will just share Before this. I do that, I will just Então, vou partilhar o ecrã com os anúncios rápidos. joins actually, sorry. E antes, eu também pedi para o Dr. Sorry. Ashok Mehta, que está conosco hoje, para dar os votos de agradecimentos. One last, I have. So nice to hear Nirmala Ben and Foi bom escutar Nirmala Ben e Shuma Ben. Eu achei que foi muito interessante. my personal life. I became a fearless or Com relação à minha vida pessoal, I do it because initially it's very important two or three things that we can I think it's very important. one is the upbringing Two or three things that we can see. One is the upbringing and the surroundings in which you are
trazer algo mais abrangente. Seen in a contrast with my generation. Se for mais adolescente, vai ter muito medo. I think they have more protection. And I they have think more they have less, protection, more support, and I think even they have less, fear. Por isso que eles vão ter mais they apoio. more fear and less very I used to live in a house. Mas se não der esse apoio, vai haver mais medo. from the it is lost House with a and benefit. after the house with the Little paddy fields and you are brought up with and there are very little population and you have Então ter esse relacionamento que foi trazido, low income. you don't fear when you're surrounded by You don't fear fear. when you're So your surrounded surroundings by make people around you. então você não tem medo das pessoas que estão ao seu redor. Out of was not so protected. I was the only child. In other words, you My mother was not so protected. don't get scared of darkness. You You don't get scared of darkness. and one of the times it so happened that we had gone for a program And one of the times it had so happened that we had gone for a program, and the program was, and by 10 o'clock it used to go late night, and by 10 o'clock I was feeling sleepy, and this was about Então, à noite sinto-me ensonado. and I walked. Mas desculpa, eu não consigo apanhar tudo o que ele está dizendo. I'll not go, but I just as soon as I reached and Eu decidi ir sozinho, não percebi para onde. for darkness, it was I realized that for I was the darkness, scared. and I realized that E assim que ele chegou, But you know, I was ele realizou que não tinha assim medo. Kar mantra, you just kind of repeating. the no-harm mantra, you just repeating sometimes we Portanto, um mantra de se cantar. I think the same thing happens when you're operating as a surgeon. the same thing happens when Initially, they operate. there's always fear Initially, there's always your patient, especially Portanto, quando você está a operar, também tem sempre o medo que você pode perder o paciente. massive bleeding during the surgery. it happens. Massive bleeding. That you may not lose the patient on the table. And that's the time when I think the teamwork And that's the Ah, time desculpa. when and I the think the colleagues team have and the helped you surrounding to overcome this kind of a fear. have Another is, of course, the fear of overcome death. this kind of activity. I That is a process of fear of death. major Yourself. catastrophic I went through a couple of very major catastrophic illnesses. Some of them were blood allergy or something, and I bled very profusely in America. And I was alone, 30 pints of blood. and I had this is a 40 pints of blood. Então, foi qualquer coisa de cirurgia e de sangue com complicações. At that point, Nesse momento, I kept on telling myself, I'm not com 33 anos, I kept when I want to contribute my skill eu mantenho to see my my doctor skills developed a perseguir com a minha especialidade. for 4 years. which makes I think there's so many things happen in life which make you fearless and less. Coisas que acontecem na vida para você ficar destemido. 70 almost, and I went a major cardiac surgery 70 almost, involved and I went to major cardiac replacement, aortic valve replacement, involved valve replacement, aortic valve replacement, and I was going to the multiple bypasses. And Portanto, já fez muitas cirurgias, muito bypass na sala de operação. but I knew that everything we have been doing, and we Então, have tudo que nós temos feito, 11 years since I underwent that major surgery and still it's 11 years since I still continue my clinical work. enjoy my surgery as I então, a minha cirurgia, meu trabalho clínico, eu penso que Make you fearless and make you it strong. makes you fearless, and So I think it was a pleasure listening to you. You have taken a whole I think it was a pleasure listening to you. então ter esse prazer de ter escutado-as. fear, like you were talking about the flying on aeroplane. Like I was talking, flying on aeroplane. Eu estava falando do avião. You were Nothing is going to happen, but I kept it. Nothing will I happen. used to have one of my very close relatives. I used to have Então, desculpe. one of my very close relatives who was very scared of cats.
if you saw cat in the restaurant, especially if you are overseas, how many restaurants have cat? Create a scene to start yelling and to walk up. So I think fears have multiple dimensions and you have almost taken us over large complex areas of fear. Thank you very much. We enjoyed listening to you and Norman, Benjamin. Foi um grande prazer escutá-los. Obrigado por partilharem. Muito obrigado. Eu peço desculpas. Difícil apanhar para mim as palavras dele. Então vamos aos anúncios rápidos. O que é que vem para a semana que vem? Nós temos esse retiro que nós fazemos uma vez por mês, que é o último domingo do mês. Nós vamos fazer outra vez em lembrança da Jagadamba. Às 10h10 da noite. Desculpa, da manhã na Índia, podem ter vantagem disso. Depois tem um workshop sobre o destemor. Vamos ter os exercícios de experiências. E depois a palestra com uma irmã muito nova. Ela vai estar a partilhar a partir de Washington DC. Ela já está há cerca de 30 anos na Brahma Kumaris, é muito nova. Então vamos ter no dia 8 de julho a Denise Lawrence de França sobre o compromisso, acho que seria a tradução talvez melhor. Então aí estão os sites onde podem encontrar as aulas, esses programas traduzidos também em português. Eu peço apenas aqueles que quiserem sair na fotografia, abrirem as câmeras. Vou pedir para o irmão Nick fazer isso. Então aqueles que querem aparecer na fotografia, abram suas câmeras. Depois vamos fazer a meditação em silêncio. Obrigado. Então temos esse poderoso da Didi. Enquanto a Didi Suma pode dar um comentário sobre esse tema do testemunho.
Thank you so much once again, Nirmala Didi and Sister Suman, for your participation. Então, muito obrigado mais uma vez pela vossa participação. Deus.